Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer mais uma vez a minha carteira de investimentos, a minha carteira pública que eu invisto publicamente aqui. Estou mostrando onde é que eu coloco o meu dinheiro, quais ações eu estou investindo, quantos dividendos eu estou recebendo. Eu mostro tudo para vocês nessa minha carteira. Já faz um tempo já que eu não faço um vídeo com a atualização da carteira, então teve aí, eu aumentei alguns ativos, eu comecei a investir em aportes internacionais também aos pouquinhos. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo para vocês, os meus ativos, quais são as minhas ações, os meus fundos imobiliários, o meu ETF internacional que eu comecei a investir, vou mostrar meus dividendos também, vou mostrar aqui tudo para vocês, pessoal. Antes de mais nada, peço a colaboração de vocês aí, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e bora pro conteúdo. Pessoal, e essa daqui é a minha carteira de investimentos rumo aos 100 mil reais investidos, que eu tenho um projeto aí de chegar aos 100 mil reais investidos e atualmente eu tô com 57 mil reais investidos. Vejam que a carteira está sofrendo um pouquinho ainda. Isso aí devido às quedas nas principais ações que eu tenho, que seriam Banco do Brasil e BB Seguridade. São duas ações aí que eu não me preocupo com essa queda aqui, que traz na minha carteira, porque são ótimas ações. O Banco do Brasil está passando sim por dificuldades, mas logo vai se recuperar. E BB Seguridade é uma empresa aí que, apesar das suas cotações estarem caindo, BB Seguridade é uma empresa, resultado após resultado, vem entregando aí mais lucros e bons dividendos para os acionistas. Por isso que eu não me preocupo com essa variação aqui, mas eu sim me preocupo com os dividendos, pessoal. Esse aqui é o total de dividendos da minha carteira. Esse sim eu acho bem interessante, depois eu vou mostrar para vocês mês a mês, mas são os dividendos que geram caixa da carteira, é o que traz grana para o nosso caixa. A gente com esses dividendos consegue aí comprar ainda mais ações que são pagadores de dividendos, aumentando ainda mais a nossa renda passiva. Esse daqui é o objetivo da minha carteira. Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tenho aí a maioria da minha carteira investida em ações. Eu tive mais fundos imobiliários já no passado, mas agora aos poucos eu estou vendendo meus fundos imobiliários porque eu entendi que agora o momento meu é mais para as ações. Ações que têm maior potencial de valorização e maior potencial de pagamento de dividendos também. É por isso que aos poucos eu estou vendendo meus fundos imobiliários, mas bem aos poucos e investindo em ações. Não que eu não goste de fundos imobiliários, tá, pessoal? Pelo contrário, eu acho muito legal a questão da renda aí todo mês, renda mensal, caindo direto na conta, todos os meses, diferente das ações que pagam só de vez em quando. Tem ações aí que pagam trimestral, tem ações que pagam semestralmente. Então, os fundos imobiliários oferecem uma vantagem muito grande, mas eu vejo aí uma oportunidade muito maior hoje nas ações, visto que eu quero investir para um longo prazo. Eu sou um cara ainda bem novo, então eu tenho aí muitos anos de investimento e eu vejo que as ações podem se valorizar e também pagar bons dividendos aos acionistas conforme vai passando o tempo. Eu tenho aqui, pessoal, um pouquinho do ETF internacional, que depois eu vou mostrar para vocês também. Eu estou começando aqui nesses aportes, por isso que eu tenho bem pouco, mas eu penso aí já em dolarizar minha carteira. E é por isso que eu estou fazendo aqui aos pouquinhos aportes no ETF internacional lá do americano, que é o SPY, que segue o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas já a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Vejam que minha carteira aqui, pessoal, não é uma carteira muito antiga. Pelo contrário, no mundo dos investimentos, isso aqui é uma carteira nova. É uma carteira que tem um ano e meio, mais ou menos. Então, vejam aqui que é uma carteira bem nova. Eu vim aqui fazendo meus aportes. Eu já investia antes de começar essa carteira aqui, mas depois resolvi começar essa carteira, uma carteira nova aqui, para começar também mostrando aqui no canal. É uma carteira aqui bem recente, na verdade. E eu até que estou com recebimento de dividendos bem bom para uma carteira aí que não deu tempo da carteira dos juros compostos, não deu tempo aí das ações ainda me pagarem bons dividendos. Mas estou aí na luta, continuo fazendo meus aportes todos os meses. Alguns meses eu faço mais aportes, outros meses aporto um pouco menos, mas vou sempre continuando aí para aumentando cada vez mais a minha carteira para receber cada vez mais dividendos, que é o meu objetivo. E agora vamos aqui, pessoal, para as ações da minha carteira. Vejam aqui que é nas minhas ações que eu tenho as minhas maiores quedas. Por isso que tá puxando aí um pouco mais de 4% de variação negativa na minha carteira. Que as duas empresas responsáveis por essa variação negativa é Banco do Brasil e BB Seguridade, que são as duas principais ações que eu tenho aqui na minha carteira, minhas duas maiores posições, né? Banco do Brasil é fato que está passando por algumas dificuldades, não nego isso, ainda mais que diminuiu bastante os dividendos a serem pagos, mas Banco do Brasil eu acredito numa recuperação. A partir do ano de 2026, Banco do Brasil vai se recuperar e tenho certeza aí que essa cotação aqui, essa variação negativa vai diminuir um pouco.
E tem também BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade tá caindo bastante também, tá com uma variação bastante negativa aqui na minha carteira, mas eu não me preocupo com isso. Me preocupo ainda menos do que Banco do Brasil, porque ao contrário do que de Banco do Brasil, que está sim passando por dificuldades, BB Seguridade está em muito forte. Cada anúncio de resultados aí ela vem com aumento dos seus lucros e também distribuindo ótimos dividendos para os acionistas. Tanto que eu vejo aqui que nesse preço atual aqui, BB Seguridade é uma grande oportunidade acumular ações para já receber dividendos no ano que vem. Em fevereiro, novamente, BB Seguridade vai distribuir seus dividendos, vai anunciar os seus dividendos e vem aí bons dividendos para os acionistas. Por isso que eu fico bem tranquilo aqui com essas quedas em referente a essas duas empresas aqui. Vejam aqui que as outras empresas da minha carteira têm Caixa Seguridade aqui, que tem uma queda bem pequena aqui, praticamente no 0,0, e Caixa Seguridade aqui também está sendo uma ótima pagadora de dividendos, inclusive tem dividendo já para novembro, dividendo já anunciado. Em novembro, se você tiver ações, você vai receber, se eu não me engano, são 32 centavos por ação de Caixa Seguridade, então tá com uma ótima oportunidade aqui para comprar a empresa. Tem o Easy Energia, pessoal, é uma transmissora pura, transmissão de energia, uma ótima ação aí também na carteira, e ela anuncia dividendos lá no final do ano. Lá para dezembro ela faz o anúncio dos seus dividendos e aí a gente tem que ver como que vai ser a política de pagamentos, se ela vai pagar em 3 parcelas como ela fez ano passado ou ela vai pagar apenas em uma parcela, vamos ver aí, mas o que a gente sabe, o que é certo é que em dezembro, finalzinho do ano, tem anúncio de dividendos de Easy Energia. Eu tenho aqui Banco ABC, pessoal. Banco ABC vem surpreendendo bastante os acionistas, tanto que a variação dele aqui está bem positiva. E o Banco ABC é um banco que ele paga 2 vezes por ano. Então ele já pagou agora no mês 6 e no mês 12, no finalzinho do ano também, ele tem aí um anúncio de dividendos que ele faz no mês 12. Eu queria que essa cotação aqui recuasse um pouquinho, porque daí eu queria comprar um pouquinho mais de Banco ABC, comprar um pouquinho mais, aumentar minha posição para já receber esse dividendo lá no finalzinho do ano, no mês 12, ele anuncia esses dividendos, mas está bem complicado, a variação aqui está bem esticada, o preço dele bem perto do meu preço teto, então eu não tenho muita margem de segurança para comprar Banco ABC. Eu tenho aqui Petrobras, pessoal, eu comprei recente Petrobras, é uma empresa nova aqui que eu adicionei na carteira, tô achando bastante interessante Petrobras. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque é um setor aí que não é muito previsível, é um setor também que é influenciado, é uma estatal, é influenciado pelo governo, então a gente tem que ficar aí meio esperto com a empresa. É uma empresa aqui que eu não pretendo passar de 10% da minha porcentagem aí em carteira, no máximo aí 12%. Eu vejo aí que é no máximo que dá para chegar pelo risco da empresa, mas é uma empresa que deve pagar bons dividendos para os acionistas. Tanto agora ainda em 2025, no finalzinho do ano também, ele tem anúncio de dividendos. E 2026, Petrobras aí tem uma ótima expectativa aí para pagamento de dividendos para o acionista, visto aí que a empresa vai parar um pouco com os investimentos e aí deve sobrar um pouco mais de dividendos aí para o acionista. E eu tenho CEMIG também, pessoal, é outra elétrica aqui. CEMIG eu queria aportar um pouco mais nela, aumentar um pouquinho mais a posição, mas CEMIG tem aquele probleminha, né, pessoal? É uma empresa aí que ela anuncia dividendos em um ano e ela só vai pagar o acionista dali um ano, então é muito tempo que tem que ficar esperando para receber os dividendos de CEMIG, mas eu queria sim, quando a cotação aqui recuasse um pouquinho, aumentar um pouquinho também os aportes em CEMIG, aumentar minha posição aqui na empresa, porque é uma ótima empresa também, uma ótima pagadora de dividendos. Pessoal, e agora eu vou falar aqui um pouquinho dos meus fundos imobiliários, né? Como eu falei para vocês, eu estou pensando aqui em vender meus fundos imobiliários. Eu tinha mais fundos imobiliários, eu tinha 6 fundos imobiliários aqui na minha carteira, mas eu estou querendo vender os meus fundos imobiliários. Não é algo que eu vou fazer assim de uma vez, então eu vou fazendo aos poucos, conforme eu vou vendo oportunidades, eu vou vendendo meus fundos imobiliários. Até porque a gente vê aqui que os fundos imobiliários no momento estão em baixa. Com a taxa Selic muito alta, a taxa de juros do nosso país muito alta, os fundos imobiliários sofrem bastante, isso daí é normal. E conforme a taxa Selic vai caindo, os fundos imobiliários tendem a voltar a se valorizar. Mesmo assim, conforme vai aparecendo oportunidades para vendendo os meus fundos imobiliários e convertendo esse dinheiro aqui lá nas ações. Eu tenho aqui o MXRF11, é a minha principal posição em fundos imobiliários. É um fundo aqui de papel, um fundo muito bom, está pagando muito bem o seu acionista. Eu tenho o POR11 também, que é um fundo aqui de papel também. Ele está caindo bastante os seus preços. Ele é um fundo que paga muito bem o seu cotista também. E eu tenho o XPML11, um fundo de tijolo, um fundo de shoppings. E é um fundo aí que, pessoal, que até
alguns tempos atrás, ele estava passando por alguns problemas aí, que ele tinha muitas dívidas, tinha bastante coisa para pagar, mas ele já está resolvendo esse problema aqui, tanto que a cotação dele até se recuperou. Ele estava sendo negociado aí no mais ou menos nos R$ 100 e já subiu aqui para quase R$ 105. Como eu falei para vocês, não é uma carteira exatamente de fundos imobiliários, porque eu estou vendendo meus fundos imobiliários e por isso que eu não estou com esses fundos aqui mais diversificados. Eu vejo aqui que se fosse para ter uma carteira de fundos imobiliários, eu tinha que ter mais fundos de tijolo aí, de galpões logísticos, como um HGLG ou algum outro fundo aqui de tijolo, a melhorar meus fundos de tijolo aqui na carteira, que são os fundos aí um pouco mais seguros, vamos dizer. Mas como eu falei para vocês, eu estou pensando aqui em me livrar, tô aos poucos vendendo os meus fundos imobiliários da minha carteira para investir nas minhas ações. E eu tenho aqui também, pessoal, o ETF internacional, que aos poucos eu estou começando aí a investir internacionalmente. Eu estou começando aos poucos a dolarizar a minha carteira. Isso daí é muito importante, porque eu vejo aqui que quando o Brasil aqui passa por problemas, o dólar vem muito forte aí também, o SPY, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vem muito forte, estão cada vez mais aumentando, está na sua máxima histórica atualmente, por isso que eu não aportei mais, estou esperando recuar um pouco, que é uma forma de eu começar a investir no internacional. Eu também quero começar aí através dos REITs, que são aí como se fossem os fundos imobiliários americanos, começar também a investir internacional, mas isso daí é um processo lento, é aos poucos que eu vou investindo, aos poucos que eu vou aportando e fazendo essa posição minha aqui. O SPY, como eu falei para vocês, é um ETF que replica aí o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e aos poucos eu vou colocando aqui, aumentando minha posição. Vejam aqui, pessoal, meu objetivo agora no começo é ter pelo menos 10% da minha carteira internacional. Então seria aqui com os ETFs internacionais no momento e mais para frente com os REITs. Vejam aqui que eu estou muito longe aqui do meu objetivo, que seriam os 10%, mas eu vou construindo aos pouquinhos, porque eu também não posso deixar aproveitar as oportunidades aqui do Brasil, que o Brasil às vezes tem oportunidades nas ações muito boas. No primeiro momento é 10%, mas conforme for passando o tempo, aos poucos, eu vou aumentando esse objetivo. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidamente os meus proventos, pessoal. Vejam que eu comecei lá a receber dividendos, eu comecei no mês 5 recebendo R$ 11 e assim eu fui recebendo, aumentando aos pouquinhos os meus dividendos que eu recebo. Vejam que oscila bastante por causa que as ações tem meses que me pagam, às vezes é só os meus fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, que são bem pouca coisa. Então, não é sempre que as ações me pagam. Quando as ações me pagam, vem essa pancada de dividendos. Aqui em março de 2025 eu recebi quase R$ 500 de dividendos. E agora, recentemente, agora em agosto de 2025, recebi mais de R$ 1.000 em dividendos. Agora o mês 9 e o mês 10 vão ser fracos nos dividendos. E a partir de novembro vai melhorar um pouquinho, porque a partir de novembro eu vou ter aí já os dividendos aqui provisionados já de Caixa Seguridade. E dezembro também eu vou ter Banco do Brasil, Banco ABC, Easy Energia, Petrobras, todas essas empresas anunciando dividendos. Acredito aí que o meu recorde de dividendos novamente só vai ser lá no mês 3 de 2025, quando o BB Seguridade anunciar novamente seus dividendos. Eu tenho uma grande parte da minha carteira em BB Seguridade, então eu vou receber bons dividendos. Pessoal, então basicamente é isso daqui, a minha carteira de investimentos. Eu estou sempre trazendo aqui atualizações da carteira, estou sempre mostrando meus aportes, aumentando essa carteira aqui. Meu objetivo é chegar nos R$ 100.000 investidos. Então, pessoal, peço a colaboração aí de vocês, se inscrevam aqui no canal, deixem um like no vídeo e até a próxima.